Boas noites a todos. Os meus cumprimentos ao Sr. Presidente do Conselho Nacional e agora também deputado europeu, Dr. Fernando Ruas. Cumprimento todos, evidentemente. Quero começar por dirigir uma palavra muito particular. Já o fiz publicamente, mas quero agora fazê-lo aqui no órgão próprio do partido. A todos os nossos candidatos nestas últimas eleições ao Parlamento Europeu, com destaque, naturalmente, para o nosso cabeça de lista, o nosso companheiro Paulo Rangel. Eu sei que ele já regressou de Bruxelas e que estará aqui connosco esta noite. Quero, na palavra muito especial que lhe dirijo, cumprimentá-lo não apenas pela campanha que realizou, mas também cumprimentar todos aqueles do PSD, do CDS-PP, que se envolveram fortemente nesta campanha eleitoral e que, apesar do seu resultado, que não era aquele que ambicionávamos, foi um resultado importante numa altura em que fechamos o nosso programa de assistência económica e financeira e inauguramos um novo período importante, centrado na recuperação da nossa economia, no crescimento da nossa economia, na criação de emprego, na criação de melhores oportunidades para todos relativamente às políticas públicas essenciais que são características de uma sociedade moderna e avançada, sejam elas políticas sociais, sejam políticas centradas na soberania, na justiça, na representação externa, na segurança. Creio que é importante que o Conselho Nacional hoje possa proceder a uma avaliação política dos resultados das eleições. Os órgãos nacionais, a Comissão Política Nacional, a Comissão Permanente, teve já a ocasião, quer na segunda-feira desta semana, quer hoje à tarde, de proceder a essa avaliação. Mas é importante que o Conselho Nacional faça também essa avaliação. E que nessa avaliação pondere não apenas a expressão do resultado que alcançamos, mas também o que significou a campanha europeia, o debate que se travou, aquilo que, no fundo, esteve em causa nestas eleições e que pode ser, eu julgo que, sem dúvida, será muitíssimo importante para os tempos mais próximos, apesar de essa conclusão não se extrair com facilidade do que foram as notícias da campanha e do debate eleitoral. A verdade é que nós assistimos, em toda a Europa, a resultados que mostram um grande alinhamento da discussão em torno do projeto europeu. E essa, apesar de ser uma conclusão válida, inspira-nos cuidados, evidentemente. Se é verdade que, em termos médios na Europa, a abstenção não foi mais elevada do que no ato eleitoral anterior de 2009, a verdade é que em Portugal essa fasquia passou quase para 2/3 do eleitorado. Foram praticamente 2/3 aqueles que se aliaram destas eleições, do debate europeu, ou mesmo do debate nacional envolvido no debate europeu, que poderia ter sido o centro da nossa discussão. E, na Europa, do modo geral, as campanhas decorreram também mais centradas nos aspectos nacionais do que nas questões coletivas. É certo que a responsabilidade por este alinhamento dos eleitores, dos cidadãos, em cada país, dos cidadãos europeus, tem de ser assacada também aos responsáveis políticos. E, nessa medida,
nós temos, com certeza, responsabilidades por isso. Apesar do esforço que fizemos por trazer o tema europeu à discussão, e o Paulo Rangel, que já se juntou aqui a nós, fez um esforço imenso, todos os dias, por destacar as propostas que tínhamos para a Europa, a nossa visão da Europa. A verdade é que a caricatura do debate político que chegou à casa das pessoas foi demasiado pobre. Talvez nós devamos tirar algumas ilações sobre isso. Falámos 90% da Europa e 10% do resto. Se calhar não devíamos ter falado de mais nada, para que, pelo menos, o que falámos sobre a Europa pudesse ter passado. Mas temos de concordar que, se nós temos de fazer um esforço maior, esse esforço tem de ser partilhado por outros agentes públicos, por aqueles que fazem o comentário político, por aqueles que são, no fundo, os intermediários desta mensagem, que são os jornalistas e a comunicação social. Todos precisamos de fazer um exame de consciência para saber em que medida precisamos de mudar de atitude para que as pessoas se sintam mais mobilizadas, mais atraídas, mais empenhadas na discussão europeia. O segundo ponto que eu queria destacar é que nunca o nosso futuro esteve tão ligado ao futuro europeu, do projeto europeu. O que é, evidentemente, quase um paradoxo face ao resultado que acabei de constatar de elevadíssima abstenção nesta última eleição. Na verdade, eu que sou um atlantista, eu que dediquei uma parte importante da minha reflexão e da minha vida a puxar a nossa conversa para o Atlântico e para a África, para o mundo da língua portuguesa, não tenho nenhuma hesitação em dizer-vos: o nosso futuro está estritamente ligado ao projeto europeu. E acontece que o que nos aconteceu a nós em Portugal nos últimos anos, apesar de ter responsabilidades próprias que não podemos atribuir a Bruxelas ou às políticas europeias ou à incompletude do processo que envolve a criação da União Económica e Monetária, ou à imperfeição do Tratado de Lisboa. Com certeza, um pouco de tudo isso, mas as responsabilidades que couberam ao nosso próprio país, como a vários outros países na Europa, no que respeita à imprudência de muitas das políticas públicas, quando não à irresponsabilidade das políticas públicas, mas também à imprudência dos agentes privados que embarcaram com facilidade em políticas de crédito fácil e de endividamento não sustentado. Essas políticas, como eu dizia, pelos quais fomos responsáveis, estão de maneira mais intrincada do que possa parecer relacionadas com o processo de construção europeia. A Europa foi crescendo e foi-se aprofundando e foi-se integrando cada vez mais na dobra de cada crise importante. Foi assim que nasceu, a seguir à Segunda Guerra Mundial. Foi assim que, depois da queda do Muro de Berlim, com a reunificação da Alemanha, se passou para uma etapa muito mais relevante do que a da Comunidade Económica Europeia. Foi assim que, com a globalização, nós criámos também uma área monetária única, responsável por fazer um mercado único que haveria de traduzir-se para a Europa e para os europeus
numa promessa de maior prosperidade e de maior desenvolvimento. Ora, a verdade é que esse projeto é um projeto que tem passado por vicissitudes grandes. E estes últimos 3 anos foram 10 anos depois de termos criado a moeda única e a União Económica e Monetária e este processo europeu, foi de uma crise séria, muito séria, em países como Portugal, como a Irlanda, como a Grécia, também como a Espanha, apesar de não ter tido um programa de assistência como nós, apenas para os bancos, mas foi também, não tenham dúvidas, um tempo de crise importante em toda a Europa. Com muito poucas exceções, em todo o lado, a Europa tem mostrado que está a perder competitividade. As suas empresas, apesar de constituírem neste mercado grande que temos o maior bloco comercial do mundo, está a perder a prazo essa posição. É inevitável que a vá perder, a menos que transformações muito importantes possam ocorrer no nosso espaço. Transformações que possam ocorrer em França, na Itália, em vários outros países do chamado core europeu. A Finlândia tem estado em recessão há vários trimestres. A Holanda teve desempenhos macroeconómicos bastante deficientes, ainda recentemente. Esta Europa, que deveria merecer, da parte de todos, um debate aprofundado, sabendo para onde é que nos queremos dirigir, numa sociedade que está a ficar envelhecida, não é só cá em Portugal, é em toda a Europa que está a ficar envelhecida, em que há cada vez mais dificuldade em financiar os sistemas de aposentação e de reforma em todo o lado, não é só aqui. Esta Europa, que devia ter merecido um debate importante, passou ao lado destas eleições. Ora, nós, em Portugal, estamos num caminho muito estreito, mas importante. Quando disse que nós estamos estritamente ligados ao destino europeu, quero com isto dizer que para nós é decisivo que esta Europa seja uma história bem-sucedida. Não apenas porque lá estamos integrados e, portanto, exportamos uma parte grande do que produzimos para a Europa, mas também porque sem essa Europa, os países, cada um tidos individualmente, são irrelevantes no palco global em que nos movemos. Totalmente irrelevantes. E a Europa, que esteve durante tantos anos habituada a pensar que a China era uma grande economia de poupança, mas de mão de obra barata e de pouca sofisticação, todos aqueles que acharam que o resto do mundo estava condenado a pagar rendas à Europa pela sua supremacia tecnológica, pela sua supremacia financeira, hoje sabem que esse modelo já desapareceu e tanta gente ainda não se deu conta disso. Ainda há muito pouco tempo, numa viagem do Sr. Presidente da República à China, na delegação que o acompanhava, era notória a informação que vinha, de espanto até, com o que se passava naquelas paragens. Com o tipo de investimento, de crescimento, de inovação, de criação económica que se registra naquele lado do mundo. Hoje, há uma parte do mundo que se está a esforçar fortemente para acumular poupança, para investir, para inovar, e há outra parte do mundo onde nós estamos, que está convencida de que o resto não está a acontecer e que vamos continuar durante muito tempo a viver de um privilégio que acumulámos algures no passado. Esta música não é para mim, com certeza, mas pode fazer falta a alguém.
Muito obrigado. Essa Europa em que nós estamos foi durante muitos anos um projeto de paz e isso é importante. Foi durante muitos anos um espaço de prosperidade, mas isso pertence ao passado. E no reino do euro em que vivemos, ou realmente nos transformamos seriamente e damos mais alguns passos no sentido da integração europeia e conseguimos enterrar de vez a ideia de que o euro pode estar em risco e de que as crises soberanas podem voltar e de que os países não aprenderam com a crise e querem regressar às políticas que tinham antes, voltadas de costas para o espaço europeu, como se a Europa fosse a fonte de todas as desgraças e o espaço nacional de todas as virtudes, mesmo quando achamos que a burocracia em Bruxelas é pior que a nossa, quando muitas vezes não é. Ora, essa Europa precisa de um fôlego novo, precisa de um impulso que só pode ser dado pelos cidadãos, e é realmente um fracasso ver que numa altura tão decisiva como esta, para que possamos fazer alguma história e mudar as coisas para os nossos filhos, para os nossos netos, as pessoas se tenham aliado desta circunstância. Deixem dizer-lhes que, de todas as avaliações que foram feitas sobre o resultado destas eleições e da fraca participação, o que mais me espantou foi, em particular, no resultado que nós tivemos, a leitura que ele pode ter, a interpretação que nos pode merecer no contexto da abstenção que existiu. Há muitos países em que se interpreta a abstenção como um sinal de sucesso económico e social, de insucesso político, mas de sucesso económico e social. Está tudo tão bem que as pessoas nem sequer se dão ao trabalho de ir votar e de participar. E em muitas dessas sociedades, aquelas que têm melhor desempenho económico, houve quem quisesse atribuir a fraca participação a esse bem-estar. Sinceramente, desconfio que essa não é de todo a verdade. Mas seguramente em muitas outras economias nós não podemos interpretar as coisas assim. Mas teremos de dizer que aqueles que foram votar foram de facto aqueles que se importaram com o que estava em jogo. E no nosso caso, os 28% quase que obtivemos dos 30% que foram votar foram realmente aqueles que se importaram com o que estava em jogo, que acharam que era mesmo importante ir lá. Neste caso, que acharam que era importante ir lá e que estavam de acordo com a nossa visão da Europa ou com o que estamos a fazer em Portugal. É pouco. Deixem-me dizer, é pouco. E é pouco para todos os outros também. Ninguém aqui se pode ficar a rir. Se o que está em jogo é tanto, e se não podemos andar para trás, porque isso não existe, a ideia de podermos refundar as nossas moedas, os nacionalismos, os pequeninos mercados, isso não existe. O preço que cada um de nós teria de pagar em consequência de qualquer decisão dessa natureza seria incomportável. Essa não é uma alternativa. Mas se não é, e se temos de prosseguir neste caminho que estamos a trilhar, então temos de alargar a dimensão crítica daqueles que se importam e daqueles que estão disponíveis para fazer esse caminho. Eu tenho a visão de que as transformações políticas nem sempre ocorrem, num primeiro momento, por um impulso natural da maioria dos cidadãos. Por isso é que a liderança política é importante.
Não significa, evidentemente, que julguemos que podemos mudar tudo apenas por qualquer frentismo, aparecermos a dizer que a mudança é necessária. Ela tem de ser partilhada pelos outros, sentida pelos outros. Mas a verdade é que aqueles que hoje têm uma consciência plena de como o nosso destino está ligado com o europeu e do que é preciso perseverar para que essa Europa faça sentido, crie emprego, ofereça crescimento, tem de ser mais, tem de representar mais do que representa hoje. Aqueles que pensam que este debate fechou nesta eleição e que daqui a 1 ano e meio, quando tivermos eleições legislativas, o debate será outro, estão equivocados. O debate, no essencial, é o mesmo. E o que precisamos, todos, para mobilizar alguém, é de não ter medo nem receio de dizer às pessoas o que é que está em causa e o que é preciso fazer. Muitos daqueles que acham que agora que o Programa de Assistência Económica e Financeira acabou e que, portanto, já não precisamos de cumprir o memorando de entendimento e de que podemos discutir tudo outra vez, sem constrangimentos de qualquer espécie, são os primeiros a não terem nenhuma consciência do que está em jogo. O que fizemos nestes 3 anos não foi porque a Troika impôs. Fizemos o que era preciso fazer num país que estava à beira da insolvência. Enquanto certos políticos não perceberem isto, adiantaremos pouco para o país. Enquanto muitos responsáveis que têm na sua mão decisões importantes para o futuro do país não compreenderem isto, comprometem as aspirações legítimas de uma recuperação sustentada da nossa economia e de uma recuperação da credibilidade que é necessária no espaço europeu. E, no entanto, como esta campanha provou, isso sim, isso provou, o nível de inconsciência política que ainda habita em muitos agentes sobre o que se passou nestes 3 anos e o que precisamos fazer daqui para a frente, é um sinal que nos deve responsabilizar mais na comunicação e na confrontação política leal e séria que devemos fazer com os nossos adversários políticos. Normalmente, como se costuma dizer, só quando a situação fica mesmo muito difícil é que os políticos tomam decisões sérias. Foi assim em Portugal. Tivemos, durante uma boa parte dos anos 90, um bom crescimento da nossa economia, mas gastámos muito pouco, para não dizer quase nada, a pensar no futuro. A fazer as reformas que eram importantes para que pudéssemos ter entrado no euro e tirar um melhor partido, uma melhor vantagem dessa situação. Durante os 10 anos em que vivemos no regime do euro, julgámos que tudo era possível e que não cumprir com as regras, ter déficits em cima de déficits, dívida privada e dívida pública, não tinha problema porque estávamos no euro. Teve problema para Portugal e ia tendo problema sério para toda a Europa. Aqueles que pensam, portanto, que as reformas que estivemos a fazer durante estes 3 anos, contrariados, foi o preço que tivemos de pagar porque tivemos de pedir dinheiro emprestado, não perceberam nada do que se passou nos últimos 15 anos e estão condenados a repetir os mesmos erros para o futuro e nós não queremos isso.
Mas, claro, nós sabemos que ainda temos muito para fazer. Nós não acabámos o nosso espírito reformista com o memorando. Temos muito que fazer para aproveitar este balanço que ganhamos em reforma estrutural. E ainda temos déficit para corrigir. E quanto menos déficit, menos juros pagamos da dívida, melhor podemos distribuir os recursos que temos pelas políticas públicas, pela saúde, pela educação, pelas qualificações, pela proteção social. Mas para isso temos de pagar menos juros, para isso temos de ter menos dívida, para isso temos de ter menos déficit. É muito curioso que estejamos em vésperas de discutir uma moção de censura ao governo, imaginem, porque as eleições europeias terão dado o pretexto para convocar eleições legislativas antecipadas. Como é que é possível que depois de tudo o que o país passou, dos sacrifícios imensos que as portuguesas e os portugueses fizeram, apareça um partido apenas preocupado em poder acreditar no espaço público mais um bocadinho com o descontentamento que possa ter gerado a crise que vivemos, não se importando rigorosamente nada que isso possa ser útil ou não a todos os portugueses que estiveram envolvidos neste esforço de reerguer o país. Como é que os portugueses andam a olhar com credibilidade para os agentes políticos quando eles usam estas armas desta maneira, não se importando com qualquer consequência que resulte para todos os outros? Evidentemente que estou a falar da iniciativa que o Partido Comunista Português tomou, como poderia referir-me ao que se passa noutras formações partidárias. Mas não o quero fazer esta noite. Julgo que é muito importante que hoje possamos todos ter a humildade suficiente para reconhecer que o resultado que alcançamos é claramente insatisfatório. E não é claramente insatisfatório porque possa pôr em causa a nossa possibilidade de ganhar as eleições legislativas em 2015. A seu tempo, lá falaremos das eleições legislativas de 2015 e de como é que nos deveremos e poderemos posicionar para as poder ganhar. Mas mais importante do que essas eleições legislativas de 2015 é saber como é que aproveitaremos agora estas condições para alargar a base de apoio que nos permitirá transformar o país, dar verdadeira consistência e sustentabilidade ao nosso crescimento, à nossa recuperação. Como é que podemos aproveitar os resultados que já alcançamos para poder juntar ainda mais confiança e credibilidade junto daqueles que podem investir em Portugal? De como é que podemos, enfim, oferecer uma maior esperança às pessoas, já que não lhes podemos dar a ilusão barata de que, acabado o processo de ajustamento, tudo está resolvido. Precisamos de alargar este resultado, não porque isso é importante para um próximo governo, mas porque isso é decisivo para o nosso país. Não são as forças políticas que se têm oposto à nossa participação na Europa. E não são as forças políticas que tanto querem estar dentro como não cumprir as regras para poder beneficiar de todas as vantagens que poderiam existir em estar fora sem estar. Não são essas forças políticas que têm uma real alternativa para Portugal. Esses só podem oferecer ou um retrocesso para um Portugal não democrático que os portugueses rejeitaram, ou então aquilo que seria a suprema ironia, com a ideia de que subscrevemos e ratificamos os instrumentos europeus, o Tratado Orçamental,
a ideia de que temos de viver num espaço solidário, mas responsável, e que não há mais solidariedade sem mais responsabilidade, esses, evidentemente, ao país só têm para oferecer um discurso vazio e muita demagogia. Mas nenhum governo sobrevive com discursos vazios, com proclamações em favor de todos aqueles que foram afetados pela crise. Isso não constitui, pode dar um voto de protesto, mas nunca será a base de uma maioria com que o país possa ser governado, com que possa crescer e que possa acrescentar futuro e prosperidade aos portugueses. Por isso, creio que este nosso Conselho Nacional marca também um tempo importante de reflexão política para saber como é que haveremos de organizar esta abordagem política essencial que nos tem de conduzir ao alargamento deste espaço de verdadeiro progresso para o país contra todas aquelas forças conservadoras, saudosistas ou simplesmente demagógicas que se aproveitam da crise, mas que não têm cimento, não têm coerência, não têm unidade e, sobretudo, não têm nenhum projeto de futuro que não seja repor isto, repor aquilo, repor aquele outro. É isso que nós temos de fazer. Deixem-me concluir dizendo que, para fazer isto, no entanto, temos de ter mais do que mobilização. É importante que as nossas estruturas possam estar mobilizadas, que a nossa militância possa aparecer conosco para contactarmos o país. Mas é preciso ter mais do que militância, organização e mobilização. É preciso saber o que se quer e não ter medo de dizer aquilo em que se acredita. E esse será, provavelmente, o maior desafio que o nosso partido tem. Nós não precisamos de ter qualquer receio de explicar porque é que fizemos o que tivemos de fazer em Portugal. Não há nenhum governo, nenhum em parte nenhuma do mundo, que tenha prazer em afetar os rendimentos das pessoas e que tenha de conviver com processos de ajustamento importantes na economia. Isso faz porque tem de ser feito. E não tenham dúvidas, os portugueses também sabem isso. Porque sabem que se outros tivessem estado no nosso lugar, também deveriam ter feito o mesmo. Questão diferente é saber se conseguem. Se quando estão no governo conseguem mesmo fazer o que é preciso. E muitas vezes para fazer o que é preciso, como eu já tenho dito, não podemos estar obcecados com as eleições. Não podemos andar a correr, a ver, como se costuma dizer, a despejar a cartucheira toda, a pôr tudo na discussão, para ver se conseguimos, em desespero, que tudo corra em resultado como achamos que é imprescindível. Temos de deixar a forma política passar para um plano diferente da substância política. Podemos precisar de afinar a nossa comunicação. Podemos precisar de explicar melhor. Podemos precisar de ter um pouco mais de tempo para estar ao pé das pessoas que têm os seus problemas, que sentem os seus dramas e que por vezes julgam que por não estarmos todos os dias ao seu lado, que nos esquecemos deles. Podemos precisar disso tudo. Podem os membros do governo precisar de arranjar mais tempo para atender a alguns telefonemas, para receber algumas pessoas, com certeza. Podem precisar, os senhores deputados, de ter um pouco mais de tempo também
para dar a assistência devida às associações, àqueles que precisam de nos contactar e de nos dar as suas mensagens. Podemos precisar de ter um pouco mais de treino para não ter de responder a tudo aquilo que nos perguntam apenas porque já decidiram quais são as notícias que querem dar. Podemos todos precisar de dar mais atenção a todos estes pequenos pormenores que fazem diferença. Mas ter tudo isso e não saber o que dizer, e não ter uma estratégia para o país, e não saber explicar porque é que fizemos o que fizemos, e ter orgulho naquilo que fizemos, porque, em bom rigor, o que nós fizemos foi tirar o país de um precipício financeiro aonde o deixaram, isso é que pode fazer a diferença toda. Porque nós não estivemos aqui apenas a tratar do país por dever de ofício, porque nos calhou a nós desta vez e tínhamos de o fazer, descontentes, aborrecidos por nos ter calhado uma tarefa tão ingrata. Não, o que temos de dizer é que se não escolhemos esse tempo, a verdade é que conseguimos dar boa conta do recado, não estamos satisfeitos ainda com o resultado a que chegamos, mas é por aqui que se tem de ir, não é a repor tudo, a prometer tudo, a antecipar tudo, a pôr em risco as metas a que nos comprometemos, não é por aí. Essa conversa, já se percebeu, não é uma conversa que mobilize o eleitorado. Porque quem a fez não levou os seus votos. Por isso temos de ser humildes, mas não temos de mostrar embaraço com o que fizemos. Não há nenhuma razão para euforias, mas devemos mostrar satisfação por cada bom resultado que possamos obter. Porque ele nos custou muito a alcançar. E quando alguém se esforça muito por alcançar um objetivo e realmente o consegue alcançar, o mais natural é que possa mostrar-se satisfeito por esse dever ter sido cumprido. Mas a nossa cartilha de deveres ainda é muito longa, quer no que respeita ao processo e à ambição de reforma do Estado, quer relativamente ao aprofundar das mudanças estruturais que precisamos de fazer para que a tal mudança que o país vem fazendo possa chegar mais próximo das pessoas e ser sentida pelas pessoas. Porque é por isso que nós estamos na política, evidentemente. Não é para apenas que reconheçam o trabalho que fizemos, porque essa é uma boa razão para se viver, não é na política, é para se viver. Para se poder viver de acordo com um código que mereça o reconhecimento dos nossos pares. Mas se estamos na política é para mais do que isso. Se isso acontecer, excelente. Mas se não acontecer, que nós possamos dizer com dignidade aquilo que fizemos, porque fizemos e porque é que é fundamental perseverar e levar este caminho por diante. Julgo que a seu tempo, quer eu, quer o Dr. Paulo Portas, teremos oportunidade de colocar aos nossos partidos a questão importante de saber como é que devemos fazer este caminho para o futuro, pensando, nomeadamente, nas eleições legislativas. Mas vos garanto que, muito antes disso, estamos preparados para saber como é que vamos fazer este mandato que nos confiaram e que só estes dois partidos conseguiram levar para a frente nos tempos de dificuldade que nós vivemos. Queria, por isso, transmitir-vos também uma mensagem de tranquilidade. O Governo, estou certo, sabe o que é preciso fazer e está coeso na sua tarefa
de não dar por terminado o esforço que realizamos para livrar Portugal do resgate financeiro, na verdade, a governação exige muito mais do que isso. E isso poderão encontrar do lado de todos os membros do Governo e, estou certo, da nossa coligação. Muito obrigado.